Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos novamente panfletar John Milton nesse canal, porque falarei com vocês brevemente sobre Paraíso Reconquistado, mais um livro maravilhoso de John Milton, mais um grande poema épico aqui de John Milton. Esse foi o livro do mês de julho aqui do canal, né? Foi um presente do Rodolfo também. E mais uma vez eu saí apaixonada pela escrita, pelo que o John Milton faz, assim, com a teologia, coloca essas lacunas bíblicas, né, que não são bem lacunas, mas enfim, por meio da ficção, ele traz alguns elementos aqui que a gente pode aprofundar mais nessa questão bíblica também. Paraíso Reconquistado seria meio que a continuação, né, de Paraíso Perdido. Lembrando que eu fiz um projeto bem grande aqui no canal com a leitura de Paraíso Perdido, todo gratuito. Todos os vídeos estão disponíveis, tem uma playlist certinha que eu vou deixar linkada aqui para vocês. E Paraíso Reconquistado, se você tiver um breve contato aí com a história bíblica, ou enfim, se você tiver mais interesse nessa parte da história aqui, talvez seja até uma alternativa mais interessante para começar a ler John Milton, na minha opinião. Vou explicar para vocês nesse vídeo, então. Bom, basicamente, Paraíso Reconquistado conta a tentação de Jesus no deserto, feita, então, pelo diabo, né, por Satã. Ele vai passar 40 dias no deserto, vai sofrer com a fome, sofrer com as privações, e no final dessa jornada, então, ele vai ser tentado pelo diabo, obviamente com o aceite de Deus, né? Deus vai permitir que tudo isso aconteça, porque Deus é onisciente e onipresente. Ele, obviamente, teria todos os meios possíveis para impedir que isso acontecesse, mas ele sabia que Jesus sairia vitorioso disso. Nesse vídeo eu pretendo falar um pouquinho sobre o enredo aqui de Paraíso Reconquistado e detalhes mesmo. Então, se você não gosta de spoiler, mesmo num livro que conta literalmente o que está na Bíblia, que todo mundo sabe o final, né? Enfim, recomendo que você assista depois da leitura. Mas, de qualquer forma, a minha ideia aqui com as resenhas sempre é fazer com que vocês fiquem com vontade de ler ou que a gente discuta alguns pontos diferentes aqui nos livros, né? Nas leituras. Então, basicamente, você vai começar a leitura aqui pelo momento em que Jesus vai ser batizado, né, por João Batista. Ele era judeu, né, viveu como o judeu, seus pais eram judeus, né, então ele vai ser batizado por João Batista, que é até mencionado aqui como o anunciador por John Milton, e nesse batismo vai vir uma voz do céu dizendo que ele é, então, o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Senhor. Além de todos os que estavam ali presentes, né, e a população, também o diabo ouviu isso, né? Ele soube, então, que Jesus tinha finalmente chegado ao mundo terreno por meio, então, de um homem, por meio de um corpo terreno mesmo, né? Então, com isso, ele vai ficar preocupado com isso e ele vai pensar em como vai tentar Jesus, né? Ele pretende acabar novamente com a humanidade, porque a história de Paraíso Perdido conta a queda do homem, né? Primeiro, a queda de Satã, que Satã vai ser expulso do paraíso por ter se rebelado contra justamente Jesus, né? Porque Jesus seria essa nova divindade a quem ele deveria adorar e se prostrar, e ele não aceita isso, ele se considerava até um dos preferidos de Deus, digamos assim, por conta de toda essa inveja e essa incapacidade de se curvar a Jesus. Ele vai ficar com muita raiva e vai planejar destruir uma das principais criações de Deus, que foi justamente o mundo, né, com Adão e Eva, o homem. Então ele vai tentar Eva vai, de certa forma, envolver Adão nisso, e acaba que o primeiro homem, que foi Adão, vai cair, né, e com isso começam todas as privações que a humanidade precisa passar até hoje, justamente aí pela primeira tentação. Só que em Paraíso Perdido também conta que Deus queria castigar para sempre a humanidade, né, mas Jesus se deu ao castigo. Ele se coloca na posição de salvador de toda essa humanidade, porque ele vai chegar à Terra, vai ser crucificado, e por meio dessa crucificação, por meio da sua ressurreição, ele vai, então, salvar as almas dos homens. Essa salvação é justamente a retomada do paraíso, né? O paraíso que nós perdemos, então, no primeiro livro de John Milton, e que agora será reconquistado pelo Messias. Por isso o nome aqui, por isso a sequência dos fatos. Então, como eu falei, vai começar com essa parte em que ele é anunciado, o diabo vai ouvir, o diabo vai ver que ele foi ao deserto, né? Ele tá nessa jornada pelo deserto, inclusive tem uma parte aqui em que Maria vai ficar muito preocupada com ele e tal, e é muito bonito ver essa posição de mãe mesmo que Maria vai assumir aqui no livro, muito mais do que mãe do Salvador, né? Mãe do Messias.
ela é a mãe de uma pessoa. Então é muito bonito também como John Milton caracterizou isso. Então o diabo vai tentar conversar com ele não consegue extrair nada de Jesus. Ele vai até fazer um concílio ali com os outros demônios, da mesma forma que aconteceu em Paraíso Perdido, né? Então tem algumas repetições aqui e algumas conexões com o primeiro livro, mas não deixa de ser uma história autônoma, né, como eu falei. E ele percebe, então, que não é como Adão, não é uma pessoa simplesmente. Ele realmente tem reflexos divinos ali. Jesus é diferente de tudo que já passou pela Terra e de tudo o que o diabo já tinha visto. Ele percebe uma força muito diferente. Então são 3 coisas que Jesus vai ser tentado nesse deserto, que o diabo vai oferecer para Jesus, né? Primeiro ele vai pela parte da fome, né? Porque Jesus está 40 dias no deserto, está passando fome de fato. Essa tentação já aconteceu, já tinha acontecido outras vezes, né? Jó vai aparecer muitas vezes mencionado aqui em Paraíso Reconquistado como outro que sofreu muito, né? Por conta da tentação ali. Então ele vai oferecer primeiro um banquete, depois ele vai oferecer o mundo terreno mesmo, ele vai oferecer o governo secular de toda a terra, vai mostrar, inclusive, grandes reinos, tudo isso para tentar Jesus. E o último fato que acontece é que ele vai desafiar Jesus. Ele vai desafiar Jesus em cima de um monte, vai dizer que ele se jogue e prove então que você é mesmo filho de Deus, porque se você é o filho de Deus, ele não vai deixar que você caia, né? E nesse momento, que é já o final do livro, então o livro é bem curtinho mesmo, vai ter só basicamente essa narrativa, Jesus vai olhar para ele e vai responder simplesmente: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele vai causar novamente a queda de Satã. E aí, com isso, ocorre, de fato, esse aqui é o ápice do livro, e ocorre a salvação dos homens por meio, então, da reconquista do paraíso. Basicamente, o enredo do livro é esse. Então, é uma história toda muito bonita, porque enquanto em Paraíso Perdido a gente tem como um dos personagens principais, especialmente até a metade do livro, o Satã, e ele tentando até convencer o próprio leitor, e isso gerou muita discussão sobre a posição de Satã no livro, né, até como se ele fosse um herói ou até uma espécie de anti-herói mesmo de John Milton. Então muitos críticos fazem um debate sobre isso, né, mas fato é que aqui em Paraíso Reconquistado a gente tem Jesus como herói, porque Jesus acaba com Satã em todos os argumentos possíveis, ele rebate todos os argumentos, e depois, no final, ele vai salvar, de fato, a humanidade vencendo essa batalha. E essa batalha que já foi vencida por ele também, lá em Paraíso Perdido, no céu, mas aqui tem um contexto muito mais terreno e um contexto muito mais palpável pra gente. Então é como se realmente John Milton tivesse construído ali aquela figura de Satã em Paraíso Perdido, mostrado um momento muito melancólico, porque o final de Paraíso Perdido é muito melancólico, você fica com essa vontade de ler alguma coisa que traga um alento, sabe? Uma coisa que resolva aquele problema ali, porque de fato é um final triste para nós, enquanto humanidade. E depois ele traz, então, Paraíso Reconquistado, que infelizmente é um livro que não se tornou um grande cânone, igual o Paraíso Perdido. Muitas críticas surgiram já na época dizendo que ele era muito inferior a Paraíso Perdido. E é claro que a gente tem aqui um livro que é muito menor, um livro que tem menos personagens, menos elementos. E, assim, eu li em 2 dias praticamente, porque é uma leitura muito rápida, muito fluida e muito mais curto, né? Paraíso Perdido tem, sei lá, pelo menos umas 600 páginas só de texto em português, né? Porque, enfim, eu tenho edição bilíngue aqui, eu tenho edição com bastante nota de rodapé e tal. E aqui, o texto em si tem, sei lá, umas 150 páginas no máximo, considerando que também é bilíngue. Então a gente também tem os 2 lados aqui da página, em português e inglês, e tudo com bastante espaçamento e tal. Então é uma leitura muito rápida, são só 5 cantos aqui, e talvez por isso que seja interessante começar por aqui, ao invés de começar por Paraíso Perdido. Só que eu, enquanto leitora, enquanto cristã, eu senti em Paraíso Reconquistado, assim, uma beleza, e é uma beleza, assim, que em Paraíso Perdido eu compartilhei muitos versos com as pessoas no meu Instagram, porque eu senti a beleza específica daqueles versos, daquela poesia e daqueles momentos e tudo mais, e a profundidade literária mesmo que John Milton vai alcançar. Só que eu acho que esse aqui é um livro que vai tocar muito mais as pessoas que tenham uma religiosidade, que sejam cristãs especialmente, porque ele é um livro bonito no seu total. É como se a totalidade aqui dos fatos e
das narrações e também dos diálogos entre Jesus e Satã, principalmente, tivessem uma beleza que vai transcender simplesmente essa beleza do texto, essa beleza da escrita. Essa é a sensação que eu tive com Paraíso Reconquistado. E eu, de fato, já tinha visto alguns outros vídeos, algumas pessoas falando que esse livro é, de fato, a redenção aqui do John Milton, e é um livro muito bonito, embora as pessoas não expliquem exatamente por quê, sabe? E a minha sensação com a leitura de Paraíso Reconquistado foi essa, assim, a beleza está no todo. E isso faz todo sentido exatamente com a narrativa, com o que é essa história aqui, né? A gente está falando de Jesus Cristo salvando a humanidade e vencendo uma batalha contra Satã. Então, essa totalidade já é bonita por si próprio, né? É como se fosse o objetivo mesmo de John Milton, tanto escrever esse livro que é bonito, mas que tem essa força no enredo que consegue suplantar mesmo a beleza da poesia. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas é porque eu fiquei realmente muito impactada com esse livro aqui. Eu consegui devorar ele, assim, coisa que eu não fiz, né, com o Paraíso Perdido. E nesse ponto eu quero fazer aqui um parênteses para falar dessa edição aqui. Essa edição é de uma editora que eu nem conhecia, é uma editora de cultura, assim. Aparentemente é um trabalho bem acadêmico. Vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa edição, porque ela tem aqui, como vocês podem ver, alguns organizadores. Então não é só uma pessoa, né, que fez aqui a tradução. Então tem uma coordenação de tradutores. Tem uma introdução que fala, inclusive, sobre isso. Então a gente tem introdução, notas, pós-fácil. O texto é todo bilíngue, né, como eu falei. E também tem as ilustrações do William Blake no final. Então, essa daqui é uma edição muito completa. Eu sei que é até difícil achar esse livro aqui em português, eu acho que tem só mais uma edição que aí eu não conheço para dizer, mas eu gostei muito dessa edição aqui e a tradução ficou bem fluida. Assim, a única coisa que me incomodou um pouco em relação a essa tradução é especialmente nos momentos em que o livro ecoa a Bíblia. Então tem o momento da tentação aqui, em que o diabo vai falar sobre a fome, né, sobre a comida, porque que Jesus não está com fome, deveria estar, e Jesus vai ecoar o que diz a própria Bíblia. Então aqui no inglês fica bem claro, e eu achei que no português falta um pouquinho. Vês no pão tanta força, não é escrito, pois vejo mais em ti do que pareces que, além do pão, se vive das palavras por Deus pronunciadas, que proveram aqui os pais nossos com maná, e no inglês fica Man lives not by bread only, but each word proceeding from the mouth of God. Então, eu acho que ecoou mais o que diz exatamente o texto bíblico. Mas quem, né, tem esse conhecimento, obviamente, já vai notar que ecoa o texto bíblico ali em relação às palavras que são mais importantes do que o próprio pão. Aí, para falar um pouquinho, então, do que me chamou mais a atenção, do que eu marquei aqui nesse texto, o começo já vai ecoar muito o Paraíso Perdido, né? Então, ele começa o poema dessa forma. Eu, que há pouco o feliz jardim cantei, perdido em desobediência, canto aos homens recobrado paraíso, provada a obediência de outro homem por toda a tentação, o tentador frustrado em seus ardis, vencido e expulso, e o Éden ressurgido em vasto ermo. Então, está ecoando o fato de que o paraíso foi perdido por Adão e Eva, né? E agora vai ser recobrado, então, graças a um homem que consegue obedecer a Deus acima de qualquer outro homem que já viveu nessa terra, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi que ele fala um pouquinho sobre a juventude de Jesus, que é algo que a gente sabe que não tem muito na Bíblia, né? Como se tivesse um salto grande ali na Bíblia. Então ele fala sobre essa juventude, né? Retornando do Egito, nosso lar foi Nazaré por anos. Sua vida privada, calma, de contemplação, pouco suspeita a rei qualquer. Mas já homem, reconhecido como ouvir pelo Batista, aparecido em público, como filho do céu na voz do Pai. Mudanças aguardarei, mas honra? Não, mais provações, por Simeão preditas, que ele virá para a queda e ascensão de muitos em Israel, para um sinal contestado, que irá sulcar minha própria alma uma espada. Tal é minha sina. E aqui quem está falando justamente é Maria, como eu falei para vocês, que teve aquele momento de aflição de mãe, né? Aqui o próprio Satã falando sobre a tentação que fez a Adão e Eva, né? De unânime consenso apoderado, achei-o, vi-o, provei-o e descobri trabalhos muito além para sofrer do que lidei com Adão. Homem primaz, caído pelo encanto da mulher, mas muito inferior a este homem. Se é por parte de mãe humano, ao menos, com mais que humanos dons do céu se adorna, divinas graças, perfeições completas e amplitude da mente em grandes atos.
que está falando de Jesus, né, em contraste então com Adão. Quando ele vai tentar Jesus oferecendo vastos impérios, terrenos ali para ele fala dessa forma: pela fome que doma as criaturas, não sofres mal e assim não és movido. A tua temperança é invencível, pois que não cede às graças do apetite. Mira teu coração ações excelsas e desígnios. Mas como consegui-los? Grandes ações requerem grandes meios. Não tens aliados, fama ou sangue nobre. Teu pai reconhecido é carpinteiro. Tu criado em pobreza, a duras penas, faminto e no deserto aqui perdido. De que maneira, ó esperança, aspiras à grandeza? E as respostas de Jesus são sempre sensacionais. Ele termina ainda essa frase, Satã, com o seguinte: riqueza é minha, a mão trago a fortuna. Quem favoreço medra em abastança. Quando mirram valor, saber, virtude. A quem Jesus replica em paciência. Mas sem os três, riqueza é impotente para ganhar domínio e manter ganho. Vês os antigos impérios sobre a terra, diluídos no dilúvio da riqueza, mas, dotado dos três, alçaram muito melhores feitos na pior miséria. E aqui ele vai dar uma série de exemplos relacionados a grandes impérios que acabaram por conta aí da ambição desses reis, enfim. Se houver na glória algo de bom, por meios diferentes se conquista, sem ambição ou guerra ou violência. Com ingente saber e atos de paz, paciência e temperança, ainda menciono o santo paciente com teus erros, que se afamou em terra e tempos obscuros. Quem não diz que tem honra Jó paciente? Segundo o memorável, pobre Sócrates ensinou e sofreu por tê-lo feito. Pela verdade, morte injusta. Vive igual em fama aos vãos conquistadores. Mas, se por fama e glória algo se faz, algo se sofre. É que eu achei muito curioso o fato de que John Milton faz Jesus citar Sócrates, né? Digamos que deve ter sido uma bela de uma heresia na época. Inclusive, sobre a filosofia, tem um momento aqui em que Satã vai mencionar várias filosofias e vários filósofos diferentes. Então, Epicuro, ele vai citar tanto Sócrates quanto Platão, os estoicistas, enfim, ele vai fazer aqui uma mini lista de várias filosofias e Jesus vai responder para ele dessa forma: não penses que não sei tais coisas, pensa que não as sei, pois nada a mim me falta do saber que é devido. Quem recebe luz de cima, da fonte dessa luz, não quer doutrinas, mesmo que legítimas. Estas são falsas, pouco mais que sonhos. E é claro que ele está respondendo isso considerando que a teologia, no aspecto cristão, né, para um cristão, tem que estar acima da filosofia, né? Mesmo em muitos livros que os sábios chamam fadigantes, quem lê constante sem que a sua leitura cresça excelso espírito e juízo, que busca alhures o que ali carece, resulta sempre incerto e intranquilo. É profundo nos livros, raso em si, rude e intoxicado, bagatelas ajunta e ninharias expurgáveis. Eu achei essa parte aqui muito incrível, porque o próprio John Milton era um grande gênio mesmo, né? Ele tinha conhecimento em muitas coisas, mas ele coloca aqui no seu próprio texto Jesus falando que de nada adianta ter todo esse tipo de saber, né? Ser um grande sábio nesses aspectos, se você não usa essa sapiência com um objetivo maior, com uma luz divina na sua análise aqui. E isso me lembrou muito a vida intelectual também do Sertilanges, que fala bastante sobre isso, sobre ter esse foco que seja um foco além do simples saber aqui, para que você seja muito inteligente na sua vida terrena, né? Como eu comentei também algumas vezes em Paraíso Perdido, só para finalizar aqui, ele sempre traz muitas referências mitológicas também. Então ele mistura aqui a teologia cristã com a mitologia, especialmente a mitologia grega. Então quando ele vai narrar a queda de Satã, ele fala da seguinte forma: assaltado de assombro, Satã cai tal como Anteu, filho da terra, grande ao parco se compara, e engraça contra o Jóvio Alcida. E derrotado erguia-se, tomando novas forças da mãe terra, recém-caído, mais feroz se atraca, e arremessado ao alto, expira e cai. Essa daqui é uma referência mitológica mesmo ao gigante, cuja força vinha da terra, então a força dele era sempre que ele estivesse com os pés no chão. E a partir do momento em que ele era alçado, que os pés perdessem o contato com a terra, ele perdia a força. E Hércules teve que lutar contra esse gigante, né? E ele vai vencer justamente dessa forma, segurando ele no alto, e aí ele acaba morrendo, perdendo todas as suas forças. Então eu achei muito interessante como ele vai brincar aqui com essas referências mitológicas, e logo depois ele coloca a esfinge também, que é uma referência lá ao Édipo, né? Ao mito de Édipo, na mitologia grega. Como o monstro tebano que propunha o enigma e a quem não respondeu comia, ao vê-lo resolvido, por despeito e dor, lançou-se do penhasco ismênio.
Assim de angústia e espanto cai o inimigo e a sua corja reunida traz tristes trunfos dos feitos almejados. Ruína, desespero e aflição, que vanglório tentou o Filho de Deus. Bom, basicamente é isso aqui. Fazendo um breve resumo, né, da estrutura aqui do Paraíso Reconquistado, queria citar o próprio texto que vem aqui depois nessa edição que eu comentei com vocês, que ele fala então que a base bíblica para todo esse livro aqui é a tripla tentação de Cristo no deserto em Lucas, também presente em Mateus. Mas Lucas tem prioridade por deixar a tentação do pináculo para o fim. A estrutura do poema, portanto, é bem simples. Satã expõe 3 tentações para Cristo: ceder à fome e aceitar os alimentos produzidos por ele, usar seu poder para ter soberania secular sobre os homens e aceder à glória, e, por fim, lançar-se do alto do pináculo do Templo de Jerusalém, com a confiança de que será salvo pelos anjos. Tentações que, por sua vez, representam os 3 pecados principais: gula, cobiça e vaidade. E esses 3 pecados são desdobrados. No primeiro da gula também está a questão da fé na providência. Na cobiça estão a ambição, a vanglória, a luxúria, por oposição à temperança demonstrada por Cristo. E, finalmente, na vaidade, o orgulho, a soberba, por oposição à firmeza, humildade de Messias. Então, assim, sensacional. Recomendo muitíssimo esse livro. É, de fato, um livro bonito no seu todo, bonito na estrutura, no enredo, na escrita, né? Eu já falei milhões de vezes aqui para vocês como a escrita de John Milton é um negócio sensacional. Então eu quero recomendar fortemente para vocês a leitura do maravilhoso Paraíso Reconquistado de John Milton. Mais um livro maravilhoso de John Milton aqui para a lista de livros lidos esse ano. Eu acho que foi um desafio muito grande ler o Paraíso Perdido, né, e fazer todo aquele projeto. Mas foi algo que foi um marco aqui nesse canal, eu sempre falo, um marco na minha vida literária, e ter continuado, né, ter descoberto mais esse livro do John Milton, que traz esse outro lado da história, que é um lado ainda mais bonito, mais tocante, e enfim, chega a ser emocionante mesmo para quem é cristão. Então, para mim, foi uma grande leitura e eu recomendo fortemente mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários. Lembre de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.